Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre uma introdução sobre a estatística. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da estatística, né? Então é importante saber a estatística. Então, queira ou não, nós estamos expostos a certas formas de estatística em grande parte de nossas vidas, né? Então a gente está sempre em contato com dados estatísticos, pesquisa de opiniões, né? Então a gente vê jornais, revistas, na televisão, na internet, então tem várias pesquisas de opinião, taxa de desemprego, né? Então nós estamos vendo agora aí com essa pandemia, né? Aumentou a taxa de desemprego. Então isso aí são dados estatísticos, né? Que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? Então a gente tem, por exemplo, índice de audiência, né, de uma emissora de televisão. Então a gente já viu algumas situações que, por exemplo, na novela, né, às vezes o autor ele muda o final da novela ou o andar da novela de acordo com a audiência, né? Esses programas de auditório, então estão sempre preocupados com a audiência que eles estão tendo. Porcentagem de área desmatada na Amazônia, né? Esse é um dado estatístico, né? É uma coisa que está em pauta também. O pessoal do exterior, né, tá falando que o Brasil está desmatando muito. Então são dados que têm estatísticos sobre a quantidade de área desmatada. Quantidade vendida de um produto, né, importante para as empresas, né. Então nas diversas áreas do conhecimento, né, administração, ciências contábeis, medicina, engenharia, ciências sociais, etc., a gente tem dados estatísticos. E esses dados são de extrema importância. E quando a gente entende um pouquinho, a gente consegue desempenhar melhor a nossa profissão, né? Nos esportes, então a gente está vendo que quem gosta de futebol, né? O futebol hoje em dia é muito baseado em dados, né? Quanto tempo que o indivíduo consegue correr, número de passes errados, né? Número de chutes a gols. Então é tudo baseado em dados estatísticos, né? Quem gosta de vôlei, então a gente vê lá que nos jogos de vôlei, então sempre tem uma pessoa lá anotando saques errados, número de passes errados, número de ataques que conseguiu fazer ponto, né? Então tudo isso leva em conta e o técnico toma decisão baseado nesses dados estatísticos aí, tá? Então, nos contextos políticos também, né? Sociais, econômicos, e às vezes essas informações causam até um pouco de confusão e erro de interpretação, né? Às vezes a gente está vendo com essa pandemia aí, negócio de número de mortes, né? Então às vezes de acordo com que o Estado, o município, ele lança o número de mortes, pode causar confusão em quem está vendo, né? Quem está lendo aqueles dados. Por exemplo, leitos disponíveis, né? Então às vezes o leito está disponível, mas daqui meia hora o leito está ocupado. Então quem não entende muito da estatística vai achar que isso aí que está errado esses dados, né? Por exemplo, a gente sabe aqui vamos supor que tem os dados do analfabetismo no Brasil, é em torno de 6,8%. A gente fala, nossa, mas é baixo, né? Pouco, só 6% são analfabetos. Mas se vocês forem ver, nós temos 209 milhões de habitantes. Então isso dá aproximadamente mais 11 milhões de habitantes. Então 11 milhões de analfabetos é muita coisa, né? Apesar que 6% é pouco, mas 11 milhões é muito. Então, a gente entendendo um pouquinho, a gente é menos enganado e causa menos erro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é estatística, né? E como que essa estatística pode ajudar na minha profissão, né? Então, para que eu devo estudar estatística? Então, nós vamos ver alguns exemplos na área de vocês, tá? Então, por exemplo, na área de contabilidade. As empresas públicas de contabilidade utilizam procedimentos de amostragem estatística para realizar auditoria nos clientes, né? Então vamos supor que o cliente lá ele apresentou lá contas a receber, né? E fez um balancete lá da empresa. E o auditor fiscal vai ver se aquilo ali está certo ou não, tá? Então ele seleciona algumas empresas e faz lá uma auditoria, né? E então, ao invés de pegar, sei lá, vamos supor que tenha 1000 contas lá, em vez de pegar as 1000 contas, o que ele pode fazer? Ele seleciona uma amostra dessas contas. E baseado naquela amostra ele vê se está batendo com o que foi divulgado pela empresa. Então se aquelas notas, se ele vê que aquilo ali está exato, ele não precisa pegar tudo, então ele sabe que a empresa fez certinho, então com base naquilo ele aceita o balancete daquela empresa, né? Então nisso ele economiza tempo e economiza recursos.
no caso de investimentos, né? Então o analista, ele, quem trabalha nessa área de investimentos, ele analisa uma série de informações, né? Então, por exemplo, um exemplo lá, o jornal Wall Street lá informou que o rendimento médio dos dividendos para empresas da SP500, a SP500 é uma bolsa de valores dos Estados Unidos lá, era de 2%. Então, ou seja, o rendimento médio é de 2%. Aí a Microsoft apresentou um rendimento de dividendos 1,95, está abaixo, né? Será que com base nisso aqui, ó, ele vai recomendar você comprar, vender ou manter os seus títulos da Microsoft? Né? Então, com base nos dados estatísticos, outras informações que ele tem, ele vai tomar a decisão. Tá? Então, a estatística ela serve nesse momento. Leitores de código de barra, né? Então hoje quando você passa o código de barra, ele tem várias informações ali dentro, né? Tem algumas empresas que até compram esses dados, depois processam e vendem, né? Por exemplo, um dos exemplos é remédios vendidos em farmácia. Então a gente vê que os médicos, esses vendedores, né, eles visitam os médicos, receitam lá, e o médico depois indica para o paciente. Então como que eles veem se o médico está receitando ou não? Eles vão na farmácia e pegam os dados das farmácias, né? Mas existem empresas estatísticas que têm convênios com essas farmácias. Então eles pegam os dados lá de quantidade de remédio vendido, qual medicamento que está mais vendendo, né? Qual que é o preço, e baseado nesses dados eles vendem para as empresas farmacêuticas que utilizam esse dado para tirar conclusões, visitar mais clientes e assim por diante, né? Na rede de supermercado, né? Então quando você tem, por exemplo, no Carrefour, você tem o cartão Carrefour. Quando você faça seu cartão, na hora que você faz uma compra, então ele tem todas as informações, tudo. Então tem suas características sociodemográficas, a sua idade, a sua renda, se você é homem ou se é sexo masculino ou feminino, né? Quanto tempo você compra, a quantidade que você compra e assim por diante, né? Então, com base nisso aqui, ele pode ter, sei lá, vamos supor, as pessoas mais jovens sempre gostam mais de comprar um refrigerante da marca X, tá? E quando eles compram também, geralmente eles compram um refrigerante e um salgadinho junto lá. Então, o que a gente chama de venda casada, né? Opa, então a pessoa responsável pela estatística desses dados verificou que quem está comprando aquele refrigerante é uma pessoa jovem e na maioria das vezes que ela compra, ela leva um salgadinho junto. Então, o que o pessoal de marketing faz? Pessoal de marketing vai lá e deixa um salgadinho, monta lá uma prateleira de salgadinho ao lado daquele refrigerante. Então, a pessoa automaticamente, né, ela já pega e já leva os dois produtos, né? É o caso do presunto e da mussarela. Geralmente quando a gente vai comprar, né, a gente compra presunto e leva mussarela também. Então vamos supor que você quer vender mais presunto. O que você faz? Você abaixa um pouquinho o preço do presunto. Mas se você baixar o preço, você vai tomar prejuízo. Então o que você faz? Você aumenta um pouquinho o preço da mussarela. Aí a pessoa compra o presunto, o presunto está barato. Mas como ele geralmente compra presunto e leva a mussarela também, mesmo que está um pouquinho mais caro, ele vai comprar a mussarela. Então, no final das contas, você ganhou, talvez ganhe até mais, e a pessoa vai comprar mais porque estava na promoção o presunto. Tá? Então, são chamadas vendas casadas. Então, essa parte de código de barras, de cartão fidelidade, é muito importante para as empresas por causa dos dados estatísticos. Né? Controle de qualidade no processo de produção. Né? Então, vamos pôr um exemplo lá que é uma empresa que produz café. Né? Então, a gente vai no supermercado, tem os potinhos lá, os pacotes de 500 gramas de café. Né? Então tem uma máquina que enche esses cafés e ela pode dar defeito, né? Então o que o funcionário faz? Então periodicamente, né, sei lá, cada um tempinho ele vai lá, ele retira uma amostra desses pacotes e calcula o preço. E aí ele vai pesar. Então existe um gráfico que a gente chama gráfico de controle e nesse gráfico eu tenho os limites máximo e mínimo. Então o funcionário vai lá, coleta uma amostra e joga os dados no gráfico. Ele vai ver, então, sei lá, vamos supor, os pacotes podem estar de 500 gramas a 2 gramas para mais para menos. 502, 498. Então, se essa amostra dele está dentro daquele padrão, então está tudo ok com a máquina e está na qualidade. Agora, se foge desse padrão, então a produção é paralisada e vai ser feito alguns ajustes para regularizar a produção nos níveis corretos. Tá? Então, esse é um tipo de utilização de estatística para ver isso aí. Né? Na economia a gente está vendo aí, né, vários taxa de inflação, né, índice de preço consumidor, taxa de desemprego. Então existem modelos estatísticos, matemáticos que procuram prever o que está acontecendo. Né? Sistemas de informação também, então
estatísticas ajudam os administradores a avaliar o desempenho das redes de computadores, né? Então, por exemplo, vamos falar num shopping lá. O horário de pico do shopping é no happy hour, então usa muito internet. Então, quem é administrador do shopping, né, ele vai falar para a empresa de internet liberar a maior banda lá, banda larga lá nesse período, né? Às vezes tem hora que o sistema fica inativo, quase ninguém está usando. Então ele consegue disponibilizar proporcionalmente pelo tempo, né, de cada momento do dia, tá? Então é baseado em dados estatísticos. Bom, então é importante saber estatística, né? Então o que ela faz? Ela torna o profissional mais crítico para analisar informações, né? E, igual a gente falou, ele fica menos sujeito a informações enganosas, né? Então vamos pôr um exemplo aqui, ó, perguntas tendenciosas. Então vamos supor que você está respondendo uma pergunta, a pessoa fala assim, ó, o presidente deve ter o poder de vetar decisões do Congresso? O presidente deve ter? Eu acho que deve, então você coloca lá. Aí, vamos supor, 97% das pessoas responderam sim. Depois, eles fizeram a pergunta de outra maneira. O presidente deve ter ou não o poder de vetar decisões do Congresso? Então pode ter ou não. Então você já começa a pensar, poxa, será que ele deve mesmo ou não? Então quando eles fizeram a pergunta desse jeito, apenas 57% disseram que sim, tá? Que ele deve ter. Então, ou seja, o jeito que a gente faz a pergunta pode influenciar. Então, às vezes vocês estão vendo uma pesquisa, né? Então, a gente conhecendo um pouquinho sobre estatística, a gente sabe que aquilo ali pode estar influenciada pelo tipo de pergunta. Pressão do pesquisador, né? Então, às vezes a pressão do pesquisador pode levar a uma determinada informação. Então, por exemplo, fizeram uma pesquisa para falar quem lava as mãos após usar um banheiro. Então, foram feitos a alguns indivíduos, né? E geralmente a gente dá a resposta favorável à nossa autoimagem. Então, quando perguntaram pelo telefone, o que eles viram lá? Que 94% falaram que lavam as mãos, né? Aí eles pegaram e colocaram uma câmerazinha no banheiro, onde pega só a parte do lavatório. Então eles observavam quem saía lá de dentro, se passava no lavatório ou ia embora direto. Então quando eles fizeram isso nos lugares públicos, eles viram que apenas 68% lavam as mãos depois que vão no banheiro, tá? Então, ou seja, a pessoa, como uma coisa para ela, de autoestima, ela falou que faz, mas na verdade ela não faz, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o tipo de pergunta que é feita, tá? Divisões da estatística é basicamente isso que nós vamos ver durante o semestre, né? A mais importante delas aqui, ó, na verdade todas são importantes, né? Mas a grande parte das análises que a gente consegue fazer, a gente faz com a estatística descritiva, tá? Que é coletar os dados, elaborar, tabulação seria colocar em tabelas, né, gráficos, analisar, que é muito importante, e interpretar e apresentar os dados, tá? Então grande parte das situações que a gente precisa da estatística, a gente consegue resolver com a estatística descritiva. A outra parte é a inferência estatística. Então, isso aqui é o grande avanço da estatística, foi a parte da inferência, né? Porque ela obtém informações a respeito de uma população a partir de uma amostra. Então, vamos ver o caso agora que está tendo aí da pandemia das vacinas, né? Então, ou seja, vai estar tendo teste aqui no Brasil de uma vacina. Então, o que eles fazem contra o coronavírus, né? Eles pegam lá uma quantidade lá de, vamos supor, de 800 pessoas e tomam a vacina. Se ela for eficiente, aquela vacina, né, então eles pegam informações da amostra, eles vão extrapolar aquela informação para a população. Então se foi bom para a amostra, quer dizer que eu posso aplicar na população também. Então isso é chamado de inferência. Então não preciso aplicar em todo mundo, então não preciso coletar os dados totais. Eu coleto só uma parte e baseado naquela parte eu faço uma inferência sobre a população, tá? Probabilidades a gente vai ter que estudar um pouquinho, mas é bem simples, né? E mesmo na área da inferência eu trabalho com probabilidade. Então, a vacina foi bem para aqueles 800. Então, não é certeza que ela vai ser bem para todos. Então, tem um pouquinho de erro aí, tá? Então, esse erro a gente consegue calcular pela probabilidade. Então, em estatística, a gente nunca tem 100% de certeza. A gente trabalha com uma parte de probabilidade do acaso, né? E a outra parte é a teoria da amostragem. Vamos ver algumas técnicas de amostragem, que é extremamente importante, né? Porque a amostragem tem que ser bem feita para poder a gente extrapolar os dados para a população. Bom, uma coisa importante quando a gente estuda estatística é saber o nível de mensuração da variável, tá? Então isso aqui vocês precisam saber.
que depois cai até nas provas lá, então isso aqui eu vou cobrar de vocês, tá? Então elas podem ser qualitativas. Qualitativo está relacionado com atributos, né? E quantitativa são quantidades, né? São números, contagens ou medidas, tá? Então as qualitativas elas podem ser nominais, que são apenas categorias, né? Identificar as categorias. Então, por exemplo, o nome das pessoas, então é uma variável qualitativa nominal. Ou ela pode ser ordinal, eu consigo ordenar as categorias. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem ensino superior, outras têm ensino médio e outras têm ensino fundamental. Então, é superior, médio e fundamental. Então, é uma variável qualitativa, são atributos, só que aqui tem uma ordem, tá? Agora, existem algumas operações que eu não posso fazer com as ordinais. Por exemplo, eu não posso fazer operações nem de multiplicação, nem de divisão. Por exemplo, uma pessoa que tem ensino superior, vamos supor, superior, médio e fundamental, 3 níveis, né? Não quer dizer que quem tem ensino superior, ele saiba 3 vezes mais que quem tem ensino fundamental. Então, não tem essa razão. Então, na ordinal, eu não posso fazer essa conta de multiplicação nem de divisão, tá? As quantitativas, elas podem ser discretas e contínuas. Então a gente vai dividir basicamente assim, as discretas, elas assumem alguns valores inteiros, então são contagens. Então número de pessoas numa sala, número de carteiras numa sala, então estou contando. Quando eu conto, são números inteiros, então é variável quantitativa discreta. E contínuas geralmente são medidas, pesos, né, litros. Então quer dizer que elas podem, teoricamente, elas podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo, tá? Então lembra, qualitativa, nominal, ordinal, e quantitativa, discreta e contínua. Então nominal, como a gente falou, são rótulos, né, ou nomes utilizados para identificar o elemento. Então pode ser um rótulo não numérico, ou pode ser um código numérico. Então, não numérico seria o nome. Um código, por exemplo, a placa de um automóvel. A placa de um carro é uma variável qualitativa, porque eu não posso somar os números da placa, né? Eu tenho um código ali. Então aquilo ali é uma variável qualitativa nominal e eu tenho um código numérico para determinar ela, né? Então, por exemplo, estudantes de uma universidade são classificados em rótulo não numérico, seria ele é aluno da administração, ciências humanas, educação e assim por diante. Então isso aqui é um rótulo não numérico. Então é uma variável qualitativa nominal. Mas eu posso colocar número para ele. Então quem é da administração eu vou chamar de 1, ciências humanas 2, educação 3 e assim por diante. Então o que eu tenho? 1, 2 e 3 são rótulos numéricos. Mas isso para mim significa um rótulo. Então é qualitativa nominal. A ordinal a gente viu que tem uma ordem de classificação, né? Pode ser também um rótulo não numérico ou um código numérico. Então, por exemplo, aqui vai classificar os alunos como calouro, aluno de segundo ano ou sênior, já aluno mais avançado, né? Então tem uma ordem. Então, teoricamente, quem é sênior, ele sabe mais da área dele do que um calouro, né? E a alternativa pode colocar como calouro 1, o 2 aluno de segundo ano e assim por diante. Então eu tenho código, só que tem uma ordem aqui. Então seria variável qualitativa ordinal. A intervalar, quando eu falei para vocês, são medidas, tá? Quando for números inteiros, contagens é quantitativa nominal, e quando for números medidas, peso, é quantitativa contínua, tá? Desculpa, então deixa eu rever aqui, ó. Quando for quantitativa, pode ser números inteiros, contagem quantitativa discreta, e se for medidas, peso, é quantitativa contínua, tá? Então os dados intervalares, né, são sempre numéricos, tá? Então, por exemplo, aqui João teve uma pontuação no ENAD de 95 e Maria teve uma de 70. A diferença deles é 25. Então a diferença entre João e Maria é uma variável quantitativa discreta, que são números inteiros aqui, tá? Eu posso ter também variáveis independentes e dependentes, né? A independente a gente chama de preditora, que ela vai prever a outra, né? Ela influencia na outra variável, tá? Então ela é uma condição ou causa da outra variável, e a outra variável é a variável dependente ou resposta. Então o valor dela depende dessa aqui, então por isso que ela é dependente, ela é uma resposta à independente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, percurso da corrida e tempo de corrida. O percurso é uma variável independente
E o tempo é uma variável dependente do percurso, ou seja, se o percurso for curto, o tempo é curto. Se o percurso for longo, o tempo também é maior, tá? Então essa aqui, o tempo de corrida, depende do percurso. Pressão sistólica e idade. Geralmente quem tem pressão, a idade, quem é mais velho, tem uma pressão maior. Então a pressão depende da idade da pessoa. E agora vamos ver um pouquinho, pessoal, sobre somatório, tá? Porque na estatística a gente usa bastante a sigla somatório, né? Essa representação. Então, por exemplo, eu tenho uma variável lá, aquela variável x, ela pode assumir vários valores. Então, eu chamo de x1, x2, x3. Então, geralmente a gente coloca assim, isso aqui é o x e o i seria o índice aqui. Então, aqui o i vale 1, o i vale 2 e assim por diante. Tá? Então, ao invés de eu colocar aqui x1, mais x2, mais x3 até xn, eu posso simplificar isso tudo aqui por isso aqui. Ó. Então, isso aqui significa o somatório do x. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo aqui. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ó. Então, aqui ó, nós temos aqui uns técnicos que deram notas sobre um tomógrafo, né? E essas aqui são as notas. Ó. Então, esse aqui avaliou, esse aqui não é muito bom, não, deu nota 2, esse aqui, não, ele é bom, deu 7 e assim por diante. Tá? Então, aqui está perguntando qual o valor do N. Então, N é a quantidade de dados que eu tenho. Tá? Então, nesse caso aqui, o N é 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso aqui, o meu N, o N aqui, ó, é igual a 5. Tá? Número de dados. Qual é o valor de x2? Então, como a gente já viu lá, ó, então essa variável aqui ó, seria o x1, esse aqui o x2, esse aqui o x3, esse aqui o x4 e esse aqui o x5. Tá? Então, qual que é o valor de x2? Então, o x2 é igual a 7. x2 vale 7, né? x2 vale 7. Para qual o valor de i? O valor de x é 5. Então, esse aqui é o i. Ó. Quando o i vale 1, o x é 2. Quando o i vale 2, o x é 7. Ele quer saber qual é o valor do i quando o x é 5. Quando o x é 5, o i vale quanto? O i vale 4. Então, aqui o i é igual a 4. Tá? E aqui agora o somatório. Então, o que ele está falando? Ó, aqui está pedindo para eu somar o x e i, sendo que esse i vai variar de 1 até 5. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Ó, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais o x5. Tá? Então, quanto que vale o x1? Vale 2, o x2 vale 7, mais 3, mais 5 e mais 3. Tá? Então, aqui vai dar 10, 15, 18 e 20. Então, isso aqui vai ser igual a 20. Tá? Então, ao invés de eu escrever tudo isso aqui, ó, eu colocaria aqui, ó, somatório de xi igual a 1, xi, isso aqui é igual a 20. Tá? Vamos ver esse outro exemplo aqui embaixo. Ó. Aqui ó, a gente já tem no caso aqui desse aqui, ó, então o i é igual a 4 até 5. Então vou somar o xi, sendo que o i vai variar de 4 a 5. Então isso aqui vai ser igual ao x4 mais o x5. Tá? Quanto vale o x4 lá? Vale 5. Então vai ser igual a 5 mais, quanto vale o x5? Vale 3. Então isso aqui é igual a 8. Tá? Aqui agora eu estou pedindo para somar o i igual a 1 até 5, então somar todos, só que o x ao quadrado, xi ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual, ó, o x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, mais e assim por diante até o último lá que é o x5, né? O x5 ao quadrado. Tá? Então isso aqui vai ser igual quanto que é o x1? Vai ser 2 ao quadrado mais o x2 que é 7 ao quadrado até o último lá que é 3 ao quadrado. Tá? Então se vocês fizerem essa conta aí, ó, para minhas contas aqui, isso aqui vai dar 78, depois vocês confiram aí, tá? Opa, vai dar 78 aqui. E aqui agora nesse último aqui, ele está pedindo para somar tudo e depois elevar ao quadrado, tá? Somatório de x igual a 5 ao quadrado. Isso aqui a gente já fez, ó. Então essa parte que está dentro do parênteses, essa parte aqui. Então isso aqui é 20. Então isso aqui vai ser igual a 20 ao quadrado, que vai dar 400, tá?
Então isso aí é a parte somatória. Depois vamos ver algumas formas estatísticas, vem nessa forma de somatório. Então só para vocês, quando vocês verem as fórmulas, ver que é bem simples, não precisa assustar com isso, tá? Então só uma introduçãozinha sobre somatório aqui. Bom, então vamos dar uma revisada nas variáveis, né? Porque eu quero que vocês fixem isso aqui, tá? Então vamos classificar cada variável, ó. Então, ocorrência de hipertensão pré-natal em grávidas com mais de 35 anos. Ou seja, quais são as respostas? Ela teve sim ou não teve não. Então a resposta é sim ou não, né? Então essa variável hipertensão em grávidas é uma variável qualitativa nominal. Intenção de voto para presidente. As respostas são os nomes dos candidatos. Então uma variável qualitativa nominal. Perda de peso de maratonistas na corrida de São Silvestre em quilos. Então lembra que peso, né, é uma medida, então é uma variável quantitativa contínua. Tá? Pode assumir qualquer valor no intervalo. Agora, intensidade de peso. Então teve uma perda leve, moderada ou forte. Tá? Então isso aqui é uma variável qualitativa ordinal. Tá? Agora lembra aquele negócio das operações que eu não posso fazer multiplicação nem divisão. Né? Então quem teve uma perda forte não quer dizer que perdeu 3 vezes mais peso do que quem teve uma perda leve, tá? Então por isso que eu não posso fazer essas contas com ordinal. Grau de satisfação com a população brasileira em relação ao trabalho do presidente. 0 aqui está insatisfeito e 5 totalmente satisfeito. Então uma variável qualitativa ordinal, tem uma ordem aí. Número de litros de água numa máquina de lavar roupa. Então litros de água é quantitativa, é medida, né? Quantitativa contínua. Número de livros numa estante, então são contagens. Quantos livros tem naquela estante? São números inteiros, então uma variável quantitativa discreta. Soma de pontos ao lançar um par de dados. Então, sei lá, um dado saiu 1, o outro saiu 1. A soma deu 2. Um saiu 3 e a outra saiu 4. A soma deu 7. Então tem valores inteiros. Então a soma de pontos é uma variável quantitativa discreta, que são números, né, inteiros. Tá? E país da Europa. Se for a quantidade de países, seria quantitativa discreta. E se for o nome dos países, seria uma variável qualitativa nominal. Tá? Então, pessoal, essa primeira aula era isso. Então, nos veremos na próxima aula.